que significou Canudos? Canudos era uma pequena aldeia que surgiu durante o século XVIII, nos arredores da fazenda de Canudos, às margens da Vila Vaza Barris, com a chegada de Antônio Conselheiro em 1893. Passou a crescer vertiginosamente em poucos anos, chegando a contar com uma população por volta de 25 mil habitantes. Em Canudos, os sertanejos cultivavam milho, feijão, batata, criavam cavalos, bodes, cujo couro era usado para fazer vestimentas, calçados, chapéu e para comerciar com as vilas de cidades da região de Canudos. Em 1896, o arraial de modo comunitário, tudo era dividido entre os habitantes e o que sobrava era comercializado nas cidades vizinhas, consolidando uma comunidade não sujeita ao mando dos representantes do poder vigente. Canudos se tornou uma ameaça aos interesses dos poderosos e da Igreja, que atacava a comunidade, alegando que os seguidores de Conselheiro eram apegados à heresia e à depravação. Em 1965, Conselheiro abandonou a mulher e o filho, retornando à sua peregrinação sertaneja. Nessas andanças, começou a construir igrejas, cemitérios e teve sua figura marcada pela barba grisalha, bata azul, sandálias de couro e a mão apoiada em um bordão. Nessa época, sob a perspectiva de alguém influenciado pelas contrariedades pessoais e os problemas socioeconômicos do sertão, Antônio Conselheiro iniciou uma pregação religiosa defensora de um cristianismo primitivo. Defendia que os homens deveriam se livrar das opressões e injustiças que lhe eram impostas, buscando superar os problemas de acordo com os valores religiosos cristãos. Com palavras de fé e justiça, Conselheiro atraiu muitos sertanejos que se identificavam com a mensagem por ele proferida. Desde o início, autoridades eclesiásticas e setores dominantes da população viam na renovação social e religiosa de Antônio Conselheiro uma ameaça à ordem estabelecida. Depois de solto, Conselheiro se dirigia ao interior da Bahia. Com o aumento do seu número de seguidores e pregação de seus ideais contrários à ordem vigente, Conselheiro fundou em 1893 uma comunidade chamada Belo Monte, às margens do rio Vaza Barris, consolidando uma comunidade não sujeita ao mando dos representantes do poder vigente. Canudos, nome dado à comunidade por seus opositores, se tornou uma ameaça aos interesses dos poderosos. A Guerra de Canudos é tida como um dos principais conflitos que marcaram o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Por outro, os políticos e senhores de terra, com uso de meios de comunicação da época, diziam que Antônio Conselheiro era monarquista e liderava um movimento que almejava derrubar o governo republicano instalado em 1889. Incriminada por setores influentes e poderosos da sociedade da época, Canudos foi alvo de tropas republicanas. Ao contrário das expectativas do governo, a comunidade conseguiu resistir a 4 investidas militares. Somente a última expedição, que contava com metralhadoras e canhões, a população apta para o combate, homens e rapazes, foi massacrada. A comunidade se reduziu a algumas centenas de mulheres, idosos e crianças. Antônio Conselheiro, com saúde fragilizada, morreu dias antes do último combate. Ao encontrarem seu corpo, deceparam sua cabeça e enviaram para que estudassem as características do crânio de um louco fanático. Quem liderou a Guerra de Canudos? Nas 3 primeiras, os sertanejos resistiram e chegaram a matar o comandante das tropas federais no combate. Na última, porém, em 1897, o exército republicano incendiou Canudos e matou grande parte da população e degolou prisioneiros, que havia prometido anistia, inclusive as crianças. O conflito foi resultado de uma série de fatores com grave crise econômica e social, em que a região, caracterizada pela presença de latifúndios improdutivos, se encontrava na época. Despacho de Salvador transmitia informações prestadas por um respeitável cavalheiro vindo da região de Canudos, o qual dizia se encontrar entre os adeptos do Conselheiro, um sertanejo fanático pelos interesses e que para ali se dirigiam, acreditando na ideia de comunismo tão apregoado pelo Conselheiro.
Logo no início da implementação do regime republicano, os sertanejos que habitavam Canudos não contestavam os novos métodos de governo, mas houve algumas mobilizações contra a cobrança de impostos. Com isso, a igreja e os latifundiários, a imprensa se incomodavam com as manifestações de Canudos, que por sinal estavam contrariando diversas pessoas. A comunidade e suas mobilizações ganhou ainda mais força com o apoio de Antônio Vicente Mendes Maciel, popularmente conhecido como Antônio Conselheiro, auto-intitulado como peregrino, que iria salvar a população daquela miséria. Ele conquistou, assim, diversos seguidores. Para ele, o método republicano implantado no Brasil era a representação do fim dos tempos. Com isso, foi instruída uma imagem que Antônio Conselheiro e seus seguidores eram perigosos monarquistas. O governo do estado, na época, pediu apoio aos militares para banir a comunidade e seus moradores. Porém, o mais curioso foi que as primeiras 3 tentativas militares foram vencidas pelo povo de Canudos, que assustou ainda mais os governantes. Foi a partir de então que as tropas do exército se preparavam para um grande massacre. Todas as casas foram queimadas, milhares de pessoas foram mortas, entre elas crianças, mulheres e idosos. Durante esse grande massacre, mais precisamente em 22 de setembro de 1897, Antônio Conselheiro foi morto pelos militares do exército. A quarta e maior expedição, comandada pelo general Arthur de Andrade Guimarães, contava com 4.000 soldados. Finalmente derrotou o povo de Canudos. Durante o ataque, milhares de pessoas foram assassinadas. O conselheiro foi preso e decapitado. No arraial, que contava com 5.200 casebres, foi completamente destruído e incendiado. A tragédia da Guerra de Canudos foi acompanhada por Euclides da Cunha, então correspondente do jornal O Estado de São Paulo, e registrada em seu livro Os Sertões, publicada em 1902.